Marcelo Oikawa, sou jornalista, tenho 62 anos. A minha militância política cobriu os anos 60, 70 e 80 em Londrina. Para falar sobre a militância política em Londrina, acho importante recuar no tempo. Houve um evento fundador no norte do Paraná que balizou a militância dos comunistas nas décadas seguintes, que foi a guerrilha de Porecatu. A guerrilha de Porecatu, subestimada como acontecimento histórico importante dentro da historiografia brasileira e também dentro da história do Partido Comunista do Brasil, aconteceu em Porecatu, mobilizou milhares de poceiros e no início dos anos 40, cobre de 41, quando eles começam a chegar, vai até 51, junho de 51, quando termina. Quando eu digo que a guerrilha de Porecatu balizou a militância dos comunistas no norte do Paraná nas décadas seguintes, quer dizer o seguinte, que em Porecatu, o Partido Comunista do Brasil aprendeu que a mobilização política, a mobilização de amplas massas era o caminho mais eficiente para se lutar pela transformação da sociedade brasileira. E em Porecatu, eles aplicaram e aprenderam técnicas de conscientização e de politização daqueles simples camponeses que viviam no meio da mata. Então, promoviam campeonatos de futebol, faziam cursos de agricultura, começavam a discutir formas de organização, de cooperativa, e esse trabalho muito paciente culminou com a organização de 12 ligas camponesas no norte do Paraná. Essa experiência de Porecatu, nessa experiência de Porecatu, houve um líder importante chamado Manuel Jacinto Correia, que era vereador em Londrina, militante comunista e encarregado de fazer a ligação entre a guerrilha de Porecatu e os dirigentes do Partido Comunista. Essa mobilização camponesa desconhecida, ignorada inclusive por dirigentes do Partido Comunista, foi o acontecimento mais importante dentro do partido depois do levante de 35 nos quartéis. Com a derrota do levante de 35 nos quartéis, o Partido Comunista do Brasil foi esfacelado e foi do esforço de alguns militantes isolados que se começou a reorganizar o partido através da ideia de que a Revolução Brasileira teria que partir do campo para a cidade. Porecatu fez parte dessa estratégia, que incluiu movimentos no interior de São Paulo, na Bahia e Minas Gerais. Nesse período, o movimento que atingiu maior magnitude foi a de Porecatu. Essa introdução eu acho importante para explicar que depois da derrota da guerrilha de Porecatu, quando os dirigentes do partido proibiram os poceiros de negociarem com o governo, Manuel Jacinto Correia mergulhou na clandestinidade, passou os 10 anos seguintes praticamente desaparecido, a sua família mal sabia onde ele se encontrava, e ele vai retornar a Londrina no início dos anos 60, quando com o governo de João Goulart, começa com Juscelino Kubitschek, mas principalmente com o governo de João Goulart, o Partido Comunista do Brasil ganha semi-legalidade. Então aqueles comunistas que estavam na clandestinidade começam a ressurgir e Manuel Jacinto reaparece. A gente sabe que os 10 anos que ele passou na clandestinidade, ele trabalhou intensamente na fundação de sindicatos. Para você ter uma ideia, no golpe de 64, o norte do Paraná registrava 67 sindicatos de trabalhadores rurais, a grande maioria deles fundada com o esforço do Manuel Jacinto. O norte do Paraná, pouca gente sabe,
mas registrou a fundação dos primeiros sindicatos rurais de trabalhadores rurais do Brasil. Com o retorno do Manuel Jacinto na semi-legalidade, nos anos 60, dois filhos dele, Elza Correia e Edmilson Jacinto Correia, jovens estudantes do ensino médio, começam a organizar jovens estudantes nos colégios de Londrina, secundaristas. É o início incipiente do movimento estudantil na cidade de Londrina, em 68. Participam desse esforço um dos irmãos San Martín, que é sobrinho de uma pessoa que, com o codinome de Caramuru, que foi guerrilheiro na guerrilha de Porecatu. E eu participei, foi o início da minha participação também, porque a minha família, o meu padrasto, tinha sido um próspero comerciante de café na cidade de Londrina, simpatizante do movimento de Porecatu, e tinha apoiado o Manuel Jacinto durante o seu período de clandestinidade, então eles eram amigos, e foi por intermédio dessa amizade que eu acabei conhecendo também o Manuel Jacinto e os seus filhos, e comecei a participar do movimento estudantil em Londrina. A grande discussão na época entre os comunistas era sobre a questão da linha de massas ou do foco. Outra discussão era se o caminho legítimo era a luta armada ou não. Com a experiência de Porecatu, os jovens de Londrina já sabiam, pelos ensinamentos que o partido tinha aprendido lá, que muitas vezes o povo oprimido precisa lançar a mão da luta armada para se defender. Então, em Londrina, por exemplo, não se renegava a luta armada, mas, ao mesmo tempo, considerava que a luta de massas era fundamental para agregar forças e poder, acumulando forças e poder impor o seu projeto de poder. Com base nesses ensinamentos, então, que os jovens do movimento de Londrina começam a se organizar e a utilizar as mesmas táticas da guerrilha de Porecatu. Eles começam uma campanha contra o ensino pago, porque as primeiras discussões surgiram em 61, no movimento de 68, sobre a questão do ensino pago, o acordo MEC-USAID, que eliminou o ensino humanista das escolas públicas do Brasil e impôs o ensino americanizado de formação apenas de trabalhadores que não pensavam. Então essas discussões em Londrina foram feitas, os estudantes eram pela linha de massas, não renegavam a luta armada, concordando que muitas vezes na história o povo precisa lançar a mão das armas para poder se defender. Bom, esse é o movimento estudantil de 68, em que eu militei como um jovem de 17 anos, até o advento do AI-5 em dezembro de 68. Com o advento do AI-5 em 68, a militância dos estudantes do movimento estudantil fica muito restrita, e em Londrina os jovens resolvem ir para a sede assumir a União Londrinense dos Estudantes Secundários, que era na época uma construção bem grande, com um anfiteatro e um palco. Esses jovens resolvem então, para driblar o fechamento do regime, com organização de grupos de teatro amador, organização de cursos de jornalismo, com organização de grupos de literatura, com métodos muito semelhantes aos que foram usados em Porecatu. E com esse tipo de atuação na União Londrinense dos Estudantes Secundários, o movimento consegue sobreviver em meio àquela violência da ditadura, alcançando mais ou menos o ano de 71, quando acontece o início de algumas prisões em Apucarana, que o Narciso foi um dos protagonistas, que podia esclarecer melhor. Eu tenho pouca informação sobre o pessoal de Apucarana, mas
as prisões de Apucarana desencadearam em Londrina uma dispersão, com várias pessoas fugindo para o Chile e outras tantas ficando na cidade, com a avaliação de que não eram conhecidos pela repressão e que resolveram arriscar ficar em Londrina para ver se iam ser presos ou não. Eu fui uma dessas pessoas que resolveu ficar. Acabou não acontecendo nada comigo. Nesse período, a grande discussão era se, com o fechamento do regime, muitos estudantes dos grandes centros caíram na clandestinidade e foram para a luta armada. E em Londrina houve, como em vários lugares do Brasil, uma discussão muito grande entre estudantes sobre a questão do foco ou da luta de massas, né? E em Londrina nós fizemos a ressalva de que o foco era muito limitado, a luta do foco correria muito risco de ser destruída rapidamente, porque não contava com as massas junto. E a gente optou por manter a linha de massas em Londrina, e que eu saiba, nenhum dos estudantes, pelo menos os que militaram em Londrina, ninguém foi para o foco. Como foi o caso do jovem de Apucarana, escapou o nome dele agora, que foi o Três Reis de Oliveira, que foi fuzilado pela repressão. Se houve algum jovem de Londrina que militou em alguma organização clandestina na guerrilha urbana, deve ter sido algum jovem que saiu de Londrina para estudar fora, e fora de Londrina, em grandes centros, acabou militando em algum partido. Mas em Londrina mesmo, nenhum dos estudantes foram para o foco, ficaram na linha de massas. Com o AI-5, o fechamento do regime, todas as entidades estudantis foram fechadas também pelo Ministério da Educação. Então, os centros acadêmicos livres, os diretórios centrais livres, foram todos fechados e proibidos de funcionar. Nessa época, isso ajudou a reforçar a tendência dos estudantes de irem para a guerrilha urbana. No lugar das entidades livres, o Ministério da Educação criou novas entidades, centros acadêmicos e diretórios centrais, atrelados à reitoria. Então, havia duas posições no movimento estudantil. Uma que se recusava a participar dessa nova estrutura, com a crítica de que elas estavam atreladas ao regime e que não valia a pena. E a outra dizia o seguinte, que era preciso encontrar formas de qualquer maneira de resistir e de resistir com a luta de massas, e aceitavam ir lutar onde houvesse possibilidade de luta. Então, de novo, foi o caso do pessoal de Londrina que começou a participar do DCE e dos centros acadêmicos da Universidade de Londrina, que eram atrelados à reitoria. E foi nesse contexto que aqueles jovens secundaristas que entraram nas faculdades começaram a fazer uma atuação na Universidade de Londrina. A primeira gestão, as primeiras gestões dessas novas entidades foram criadas por volta de 1970, 71, por aí. Foram criados primeiro os centros acadêmicos setoriais. Eu era um calouro jovem de psicologia, fui participar do Centro Acadêmico da área de saúde, da primeira gestão. Eu fui do departamento de imprensa, e essa primeira diretoria foi presidida pelo Márcio Almeida, que foi deputado estadual, era do Partido Comunista Brasileiro, PCzão, e eu participei dessa primeira gestão, porque os jovens que tinham ficado em Londrina, que não tinham fugido para o Chile, nem tinham caído na clandestinidade, tinham chegado à conclusão de que era preciso continuar participando. Então eu fui, como jovem universitário, participar do Centro Acadêmico de Saúde. Outro jovem, chamado Paulo Silva, foi participar do Centro Acadêmico na área de Economia, que ele tinha entrado na Faculdade de Economia.
um jovem estudante de medicina, chamado Silvio Fernandes, foi participar na área de saúde, de medicina também. O Nilson Monteiro, jornalista, foi participar do diretório acadêmico na área de filosofia e ciências humanas. Então, essa foi a primeira gestão desses jovens estudantes na nova estrutura de representação estudantil. Começaram atuando, utilizando de novo as mesmas técnicas da guerrilha de Porecatu, da fase do movimento estudantil secundarista, que era formar grupos de base de literatura, formar grupos de jornalismo estudantil, formar campeonatos de futebol e ir atraindo os jovens para dentro da instituição. A primeira gestão, houve a eleição para a primeira gestão do DCE, Márcio Almeida, que tinha sido presidente da área de saúde, se elegeu presidente e nós acompanhamos essa gestão durante o ano. No ano seguinte, a gente organizou, era uma frente, era a nossa turma, que era independente, com a turma do Márcio. E a gente indicou o candidato a presidente, que era o Paulo da Economia, com o vice Tercílio, que era da área de medicina, ligado ao Márcio. Nessa gestão houve um racha entre nós, porque a gente era criticada pela turma do Partidão de tomar decisões sem consultar os estudantes. Numa crise que eu não me lembro exatamente agora porquê, Tercílio Turini acabou pedindo renúncia do cargo de vice-presidente exatamente com essa crítica de que a gente não consultava os estudantes e fazia o que a gente bem entendia. Na verdade não era bem assim. E essa crise acabou sendo muito positiva para o nosso lado, porque com essa crítica a gente resolveu fazer duas coisas. A gente resolveu fazer duas coisas. Fundar um jornal nosso, que não era da entidade, mas era um jornal independente, chamado Levanta e Sacode a Poeira da Volta por Cima, ficou sendo conhecido como Poeira. E fazer uma pesquisa de opinião ampla com todos os estudantes, para eles dizerem para nós quais eram os anseios deles, para a gente montar a nossa plataforma de luta em cima da pesquisa com os estudantes. Dessa pesquisa e com o jornal, a gente foi ganhando força, de maneira que na terceira eleição, praticamente sem ter que fazer aliança com ninguém, a gente ganhou a eleição. O primeiro presidente do DCE do nosso grupo foi o Paulo Silva. E montamos a plataforma de luta em cima da pesquisa com estudantes, e as duas principais preocupações dos estudantes na época era com o ensino pago. A Fundação Universidade Estadual do Rio, na época, o ensino era pago e os estudantes tinham muita dificuldade, as famílias tinham muita dificuldade de pagar a escola para a universidade para os seus filhos, né? Então, essa reivindicação apareceu com muita força na pesquisa, a luta pelo ensino gratuito. E a outra era a luta pelo passe universitário, que os estudantes, para ir para o campus, tinham que pagar a passagem inteira e também sofriam com isso. Então, essas duas lutas a gente transformou nas duas principais bandeiras do Poeira no movimento estudantil. O Poeira vai ficar no poder, vai ganhar sucessivamente as eleições, praticamente de 75 até 81, quando a repressão invadiu os diretórios. Acabaram com os diretórios de novo porque eles não aguentavam mais, mas é uma longa história. Nesse processo de luta, a gente conseguiu o passe universitário. O prefeito, eu me lembro, era até o José Richa na época, o prefeito de Londrina. A gente conseguiu implantar o passe universitário. E o ensino gratuito, anos depois, com o Álvaro Dias como governador do estado, ele acabou implantando o ensino gratuito nas universidades do Paraná. Então são duas bandeiras que os estudantes nos anos 70 levantaram e que depois de anos de luta acabaram se tornando uma realidade. Eu tive participação intensa nesse período todo. Eu e mais outro grupo de jovens. É difícil falar em protagonismo nessa história, porque o movimento estudantil de Londrina ele tinha essa característica
única de ser um movimento realmente coletivo. As decisões eram tomadas no Conselho Deliberativo do DCE, que juntava lideranças de todos os cursos, né? E o jornal era feito coletivamente, era editado coletivamente. Eu fui um dos editores do jornal Poeira, que foi ganhando cada vez mais adeptos. Ele exerceu uma influência política e cultural enorme, não só em Londrina, mas em todo o norte do Paraná, porque os jovens estudantes levavam para casa o jornal, tinham apoio de pais, né? Foi uma coisa, a gente só foi ter uma ideia da dimensão do apoio que a gente tinha das famílias dos estudantes no episódio do fechamento dos diretórios, quando pais de muitos jovens chegaram aí nos diretórios para ajudar os estudantes a resistirem contra a polícia. Mas com o jornal Poeira, ele foi a ponte de ligação direta entre o movimento estudantil e os jovens na sala de aula. A gente fundou também cada centro de estudo setorial um jornal que era específico da área, que se dedicava a publicar matérias que eram específicas de cada curso. Apenas os assuntos mais importantes vinham para o jornal principal, que era o Poeira. Então, a gente fazia isso tudo, inclusive, com muito bom humor. A veterinária, por exemplo, a gente fundou o jornal Bezerro Rebelde, a turma da comunicação fundou o jornal Matraca, a turma da saúde fundou Quem com Ferro Fere, com Ferro Será Ferido. Então, vários jornais setoriais foram criados e reforçaram a atuação do jornal Poeira. E com isso o movimento, o Grupo Poeira ficou imbatível na universidade, ganhou todas as eleições de 75 a 81, foram 6 anos seguidos. Claro que na época havia o SNI, Serviço Nacional de Informações, e tinha a ESE também, que era a assessoria de segurança interna da universidade. E eles, analisando a nossa atuação, descobriram que o nosso instrumento mais importante de luta era o jornal. Então o que eles começaram a fazer junto com a Polícia Federal? Começaram a visitar os anunciantes do jornal para pressionar esses anunciantes a não anunciarem mais no jornal. Mas era uma coisa muito curiosa, porque muito pouca gente desistia. Então tinha o seu Zezinho da Arles, que era uma figura muito querida na cidade, o livreiro mais importante, que anunciava no jornal, nunca deixou de anunciar. Tinha um senhor que era era um madeireiro também, uma pessoa até simples, mas que apoiava tanto, nunca deixou de anunciar. Então os anunciantes do Poeira nunca deixaram de anunciar no Poeira, mesmo com a pressão da polícia. Então eles mudaram a tática, começaram a ir atrás de quem imprimia o jornal. Quem imprimia o jornal para nós era a Folha de Londrina. E o dono do jornal era o João Milanês, que era uma figura folclórica também, e que apoiava a gente também. Ele nunca obedeceu à pressão da polícia, sempre continuou imprimindo, até que chegou uma hora que não teve mais jeito. Ele deve ter recebido ameaça, inclusive, de haver intervenção dentro do jornal. Ele teve que parar de imprimir o jornal. A gente começou a imprimir o jornal em Maringá, numa gráfica, num jornal de Maringá, se não me engano. Não sei se era Folha do Norte, se era o Jornal de Maringá. Começamos a imprimir em Maringá. Até que a polícia foi em Maringá também e o pessoal de Maringá suspendeu a impressão do jornal. A única saída que nós tivemos foi começar a procurar uma máquina impressora que tivesse condições de imprimir o jornal. Claro que não seria mais em rotativo, não seria mais um offset, seria uma coisa mais simples, mas um jornalista antigo da Folha de Londrina, que tinha uma máquina dessa, uma gráfica que estava fechando, vendeu essa máquina, uma máquina multilite grandona, que era plana, mas que resolveu o nosso problema. Quando nós compramos a máquina dele, ele aceitou receber a longo prazo o valor da máquina, e a gente pagou essa máquina promovendo shows do Chico Buarque, MPB4, Gal Costa, todos aqueles, Gonzaguinha. A gente levou essa turma toda para Londrina, fazia grandes shows, lotava o teatro universitário, e com a renda, com o lucro desses shows, a gente pagou essa máquina e continuou imprimindo. Em 1981, a repressão, eu acho que chegou à conclusão de que eles nunca iam conseguir parar a gente, que a gente sempre ia encontrar uma forma de continuar fazendo jornal.
e numa madrugada eles, com a polícia militar, cercaram não, antes disso teve um episódio que a gente começou a se mobilizar para debater a Constituinte no Brasil. As pessoas tinham medo até de falar a palavra Constituinte, que hoje em dia é uma coisa tão comum, né? Uma coisa que faz parte da instituição democrática. A gente começou a promover discussões sobre a Constituinte. E a gente organizou um grande debate sobre a Constituinte em Londrina, trazendo um jornalista chamado Sérgio Buarque Guzmão, que era editor-chefe do jornal Movimento, e o Aleomar Balieiro, que era um udenista de direita, mas era um jurista importante, e a gente convidou ele também, porque ele, naquela altura ele já estava contra o regime, para fazer a discussão da Constituinte em Londrina. Esse debate foi cercado e foi proibido de ser realizado. Deu editorial até na Folha de São Paulo. E foi proibido, mas o movimento ganhando cada vez mais projeção, extrapolando o ambiente da universidade, ganhando a sociedade de uma forma muito ampla, na luta, inclusive, pela redemocratização do país. E com essa situação, a Polícia Federal, a Polícia Militar, as autoridades do Estado resolveram liquidar de uma vez por todas com o movimento estudantil de Londrina. Então, numa madrugada, com a Polícia Militar, eles invadem o DCE, arrebentam a parede onde estava a sala com a máquina, colocam a máquina sobre um caminhão da Polícia Militar e sequestram a máquina e levam embora. E fecham todos os diretórios. O único diretório que conseguiu ficar imune era um diretório que ficava fora do campus, era o diretório do pessoal da área de saúde que ficava no centro da cidade. Os estudantes vão para essa instituição, para esse local, e por mais de quase 2 anos eles ficam resistindo ali, dia e noite, mantendo em funcionamento. A gente recria os Centros Acadêmicos Livres, recria o DCE Livre e faz várias eleições. É curioso notar, por exemplo, que um dos presidentes desse DCE Livre, desse novo DCE Livre, não sei se foi o primeiro ou o segundo, foi o Alberto de Paula Machado, que é um grande advogado hoje, foi presidente da OAB do Paraná agora numa dessas gestões recentes. Ele foi um dos primeiros presidentes. Nós tivemos o Giba, que era um estudante de medicina, ele foi o representante que nós elegemos em assembleia, já nessas entidades livres, para ser o representante do Paraná na primeira diretoria da UNE reconstruída. Ele foi secretário nacional de saúde dessa entidade, o presidente foi o Aldo Arantes. Então é um processo longo, claro que eu estou fazendo um depoimento muito superficial, mas é importante frisar o seguinte, que o movimento estudantil de Londrina, com a influência da herança da experiência da guerrilha de Porecatu, fez escolha sempre pela luta de massas, sempre pela ocupação dos espaços, né? Mesmo fazendo a crítica do reformismo, que era muito comum na época, né? que o imobilismo do Partido Comunista no golpe de 64 criou um fosso na esquerda, né? Com a turma do chamado Partidão defendendo a via legal sob qualquer circunstância, e do outro lado os comunistas que não renegavam a luta armada e que não aceitavam se compor com quem estava no poder, o que era na época mais ou menos uma tendência do chamado Partidão. Na época da invasão dessas entidades estudantis, eu já era um jornalista formado, já estava formado. Nós tínhamos deixado no movimento estudantil outros jovens líderes que estavam surgindo, como o Marco Fabiani, César Corrato, o Giba, essa turma. E eu fui ser editor-chefe de um jornal alternativo que circulou durante 1 ano, chamado Fala Paraná. A ideia era
fora da universidade, mobilizar o movimento popular. Então a gente conseguiu formar núcleos de apoio em várias cidades do norte do Paraná, com a liderança de algumas pessoas que estão até hoje militando por aí, que é o caso do Laércio Sotomayor, que foi o chefe do núcleo do jornal em Maringá, um ex-prefeito de Medianeira, foi diretor do Arquivo Público do Paraná, o nome dele é Adolfo Mariano da Costa, que foi chefe do núcleo lá em Medianeira. A gente teve aqui em Curitiba, não me lembro quem era. Mas enfim, foi um jornal alternativo que circulou em 1982 e deu grandes contribuições para a mobilização do movimento popular para a luta das diretas que viria em seguida, em 1985. Então, por exemplo, o comício pelas diretas em Londrina reuniu muito mais gente que aqui em Curitiba, por exemplo. Apesar de Curitiba ter se antecipado, se não foi a primeira, foi uma das primeiras cidades a se mobilizar pelas diretas com a liderança da UAB aqui. Mas em Londrina, acho que o comício em Londrina juntou 50 mil pessoas. E aqui em Curitiba acho que tinha dado 30 mil, qualquer coisa assim. Graças àquela mobilização que ainda havia do movimento estudantil e do jornal Fala Paraná. Como que estava o PCB em Londrina? Você chegou a mencionar, mas a partir de... Você menciona muito a figura do Manuel Jacinto. Veja bem, o Manuel Jacinto era um membro do Partido Comunista do Brasil, antigo, antes das divisões, né? Quando terminou a guerrilha de Porecatu, ele ficou numa posição muito crítica, ele criticou muito os dirigentes, porque os dirigentes proibiram os poceiros de negociarem com o governo do Paraná o fim do conflito e o assentamento das pessoas. Ele achava que tinha que ter negociado. A direção do partido, por sectarismo, proibiu os poceiros de fazer isso, e o Manuel Jacinto, que achava que os poceiros tinham que negociar, seria uma vitória, ficou numa posição muito crítica, mas ele era um militante muito disciplinado. Apesar de ele alimentou essa crítica a vida inteira, até morrer, em 83 ele morreu. Mas mesmo assim, ele como um comunista militante disciplinado, ele permaneceu no partido, sempre fazendo a crítica, mas sempre atuando pelo partido. Tanto é que ele atuou na organização de dezenas de sindicatos no norte do Paraná, né, que é o que eu falei. O chamado, em 62, houve uma divisão no Partido Comunista do Brasil, que era uma tendência que já havia na época. A turma que era mais pacifista, mais reformista, ficou no chamado Partidão. A turma que achava que a revolução tinha que ser armada, tinha que vir do campo pela cidade, fundou o PCdoB. Então, em 62 houve esse racha, né? Mas Jacinto permaneceu no chamado Partidão porque havia um grupo baiano, que era Carlos Marighella, Toledo, Jacob Gorender, grandes dirigentes históricos do Partido Comunista, que também tinham críticas a fazer, mas eles resolveram permanecer no Partidão porque acreditavam que eles conseguiriam transformar o Partidão para posições melhores. Não acompanhou a turma do João Amazonas, Pedro Pomar, que é a turma do norte, eles eram do Pará, né? Então, em 62 houve essa divisão. Manuel Jacinto ficou no partido, mas sempre fazendo essa crítica ao reformismo. Em 66, a turma que ficou... Em 66, a turma do PCdoB já estava na Amazônia, lá se organizando para fazer aquela guerrilha do Araguaia. No Partidão, em 66, a turma do Carlos Marighella, do Apolônio de Carvalho, essas pessoas que eu citei, chegaram à conclusão que não havia como mudar aquilo ali, eles também racharam e fundaram o PCBR. Manuel Jacinto vai para o PCBR em 66. Então, se você pegar a atuação da militância comunista em Londrina, a turma do chamado Partidão ficou sem nenhuma influência na cidade durante um bom tempo. Porque quem era da cidade de Londrina acompanhou a posição do Manuel Jacinto, de fazer a crítica do reformismo e ficar sob a influência do PCBR, né? O movimento estudantil que eu te descobri lá nos primórdios que eu te descrevi, o movimento estudantil de 68, que foi para a União Londrina dos Estudantes Secundários, que pegou técnicas
da guerrilha de Porecatu e aplicou no movimento secundarista, esse movimento teve inspiração do Manuel Jacinto e do PCBR. Ou eram militantes do PCBR, ou eram militantes de esquerda que atuavam sob a influência do PCBR. O chamado Partidão ficou fora. Isso vai até a fundação da Faculdade de Medicina de Londrina. Isso aconteceu em 71, 70, se não me engano. Porque os médicos que vêm para serem professores da Universidade de Londrina, muitos deles eram, muitos não digo, mas vários tinham vínculos com o Partidão. Então, o ingresso do Partidão na cidade de Londrina vem através desses médicos. Que o Márcio Almeida era um estudante na época que tinha vínculos com esses profissionais, né? Então, de 1951 a 1971, nesse intervalo de 20 anos, o chamado Partidão esteve ausente de Londrina. Eles chegam com a fundação da Faculdade de Medicina. Então o Márcio, você mencionou, o Márcio Almeida, esse nome, ele era vinculado ao Partidão. Essa foi a divisão dentro do movimento estudantil, então. Na verdade, o Partidão também teve muito pouca influência, porque a gente teve o Márcio ali na primeira gestão dos diretórios acadêmicos atrelados, na primeira gestão do DCE. Depois ele se formou também, e aí a influência do Partidão também desapareceu. A gente só vai ter a influência do Partidão de novo no movimento estudantil lá na frente, no finalzinho dos anos, no começo dos anos 80, entende? O Poeira, que não fazia parte do Partidão, ele teve a hegemonia total do movimento estudantil. Ocupou, se elegeu sucessivamente não só para o DCE, mas para todos os diretórios acadêmicos da universidade. Então acabou ocupando, ocupou todos os espaços, sabe? E não eram estudantes ligados ao Partidão. Pois Márcio, daí, como que era essa questão Parece que você foi filiado ao PCdoB, é isso? Essa é uma parte importante. Quando houve o segundo racha no Partido Comunista do Brasil, e desse racha nasceu o PCBR, o movimento estudantil de 68 ficou vinculado ao PCBR através dos filhos do Mané Jacinto. Nessa época, a discussão da guerrilha urbana era muito intensa, e os jovens discutiam muito essa questão de ir para a guerrilha urbana ou ficar no movimento estudantil, se você era da linha de massas ou não era da linha de massas. Nós optamos pela linha de massas em Londrina, assim como no início os filhos do Manuel Jacinto e o Manuel Jacinto. O problema é que logo em seguida, talvez por impaciência, as lideranças do PCBR começaram a achar que tinha que pegar em armas e ir para a guerrilha urbana, começar a assaltar banco e tal. Essa discussão chegou para nós lá. E nós estudantes, fizemos uma discussão que é muito atual, né? A gente firmou a posição de que os fins não justificavam os meios, que não se devia assaltar banco, que a guerrilha urbana era loucura porque era um foco, né? E você com células de 3, 4 atiradores enfrentar as Forças Armadas é loucura. Você tinha que organizar a massa mesmo, fazer a luta política. Com essa discussão houve um afastamento nosso, né? Os jovens se afastaram do Manuel Jacinto e dos filhos, né? Inclusive porque depois houve prisões, eles tiveram que desaparecer e tal. E nós ficamos um período em Londrina independentes. Certo? Nessa época, através do sobrinho de um desses combatentes da guerrilha de Porecatu, trazidos por ele, eu não consegui esclarecer direito essa história até hoje, esse é um assunto que eu estou pesquisando,
ele chega de volta a Londrina, ele foi um dos que tinha dispersado, ele volta a Londrina com 2 pessoas do PCdoB. Né? Isso não foi em 71, 70, 71. Com 2 pessoas do PCdoB, que haviam sido designadas para alguma atuação no Norte do Paraná. E a gente se vincula a essas pessoas. E é com a participação ativa dessas 2 pessoas que a gente organiza, na verdade, todo esse trabalho do Poeira. Né? Essa ligação com o PCdoB. O Manuel Jacinto, por exemplo, morreu como militante do PCdoB. Depois ele acaba se filiando. O PCBR logo em seguida foi destroçado, o pessoal morreu, todo mundo foi morto. Né? A turma que estava em Cuba, todos morreram voltando ao Brasil por causa do Cabo Anselmo. A única pessoa que não morreu foi o Zé Dirceu. Né? O Zé Dirceu foi a pessoa que suspeitou de que aquele caminho de retorno que tinha sido montado para a turma que fez treinamento de guerrilha em Cuba e estava voltando ao Brasil, estava contaminado. Né? E ele faz um caminho diferente, tanto é que ele vai parar em Umuarama. Eu não consegui provar isso, mas na minha pesquisa, eu fiquei com muita impressão de que quem ajudou o Zé Dirceu a se fixar em Umuarama ou Cianorte? Umuarama. Foi o Manuel Jacinto. E eu entrevistei um advogado japonês que até hoje mora em Cianorte, ou Umuarama, que ficou encarregado. Ele foi encarregado de dar cobertura para o Zé Dirceu durante todo o período que ele viveu no Norte do Paraná. Ele que ajudou o Zé Dirceu a se fixar lá na cidade e tudo. Mas enfim, o único sobrevivente foi ele. Marcelo, você não se lembra o nome desses 2 integrantes do PCdoB que chegam em Londrina? Pois é, eu tenho o nome deles, mas eu não me sinto assim, muito seguro ainda no momento, porque esses são assuntos que eu estou pesquisando, estou levantando, sabe? Eu convivi com eles bastante, mas eu não sei se ainda eu tenho condições de citar o nome dessas pessoas, né? Tá certo. Um deles, inclusive, foi eleito depois deputado federal, foi da Constituinte, ocupou cargos importantes em Minas Gerais, foi secretário de Estado de Minas Gerais. Eles não se fixaram, eles vieram... Eles viveram em Londrina durante um certo tempo, depois foram embora, voltavam com alguma regularidade. Teve uma época que eles sumiram. Na verdade, eles viveram uma época em Londrina, no início, depois foram embora. Eles eram ligados ao Pedro Pomar, entende? Com o assassinato do Pedro Pomar, por questões de segurança, toda aquela estrutura do Norte do Paraná refluiu. Que a turma do Norte do Paraná naquela época era vinculada ao grupo do Pedro Pomar, né? Compreendo. Isso nos anos... Então, o que você está falando é muito importante, porque dá a entender que num período geralmente apontado como de vazio na historiografia, em Londrina, então, você tinha essa tentativa de organização do PCdoB, a partir de vocês. Vocês, então, tinham contato direto com essas pessoas do PCdoB. Olha que coisa curiosa, eu comentei até com a Silva na hora que eu cheguei aqui. Com o fechamento das entidades livres pelo AI-5, pelo decreto 477, quando o regime fechou os diretórios acadêmicos livres e os DCEs livres, os estudantes que eram mais ativos foram para a clandestinidade e entraram na luta armada. Ou para a guerrilha urbana ou foram para Paraguai. Então, universidades como a Universidade Federal da Bahia, Minas Gerais, o FMG, Brasília, Rio, São Paulo, ficaram sem representação estudantil. Sabe? Havia grupos de alguns ativistas, mas não tinham representação estudantil. Porque ao mesmo tempo que fecharam as entidades, eles eram contra participar das entidades atreladas, que a gente chamava. Aliás, nessa época nem tinha ainda. Em Londrina, a Universidade de Londrina, acho que se não foi a primeira, foi uma das primeiras em que o Ministério da Educação criou essas entidades atreladas e a gente foi participar.
Então, esse vazio que você fala é tão interessante porque no começo dos anos 70, você veja Londrina, que é uma cidade, é que nem a guerrilha de Porecatu, né? A guerrilha de Porecatu foi um episódio importantíssimo na história do Partido Comunista, no entanto ela é subestimada e desconhecida. E foi tão importante para o Partido Comunista que o Paraná registrou uma coisa sui generis. Eles fundaram, a liderança do Partido Comunista fundaram o Diretório Regional do Paraná, do Partido Comunista, em Londrina. Teve uma época que as lideranças se transferiram para Londrina, porque tamanha era a importância que eles davam para a guerrilha de Porecatu. E o Paraná foi o único estado do Brasil que teve 2 diretórios regionais do Partido Comunista, um em Londrina e outro em Curitiba, pela importância que tinha aquela luta em Londrina. Você vê, houve Porecatu, foi uma coisa de grande magnitude, mas por estar tão longe dos grandes centros, passou despercebido dos pesquisadores. Os próprios dirigentes do Partido Comunista não fizeram nenhum balanço daquilo, deixaram ao largo. A mesma coisa vai acontecer com o movimento estudantil. O movimento estudantil de Londrina teve uma época que era o movimento mais organizado e mais forte do Brasil. Tanto é que os primeiros encontros nacionais de estudantes eram praticamente coordenados e liderados por Londrina. Então, por exemplo, teve uma primeira tentativa do encontro nacional na Unicamp, né? Quem organizou aquilo fomos nós de Londrina. E quem ia coordenar esse encontro foi em Londrina. Esse encontro acabou não se realizando porque a polícia já impediu lá na rodoviária de a gente desembarcar, entende? Que ano é isso? 72, 73, no auge, era o Médici o presidente, era o auge da ditadura. Você foi nessa delegação junto para... Eu fui um dos que estava em Campinas para fazer o encontro. 72, 73? Por aí, 72, 73. 72, 73. E você pega o Encontro Nacional de Estudantes que reorganizou a UNE em 81, essa que o Giba foi eleito o secretário nacional da Saúde, tinha milhares de estudantes lá. E esse primeiro que nós vamos tentar organizar, era uma coisa clandestina, devia ter o quê? 8 estudantes, 10 estudantes, porque era uma coisa muito fechada, muito perigosa, né? Então, tem estudante que saiu da Bahia, saiu de Minas para Campinas, sem saber ainda onde que ia ser, que horas que ia ser, onde ia ser a reunião. Porque se acontecesse alguma coisa com eles, não teriam nem como entregar o negócio se fossem pressionados, né? Então é curioso isso, porque houve um momento no movimento estudantil em que Londrina liderou o movimento estudantil, a organização do movimento estudantil no país. Mas ao que você atribui essa sobrevivência do movimento estudantil em Londrina, Marcelo? Eu acho que são essas escolhas, sabe? De ocupar os espaços disponíveis, de ouvir o estudante, de assumir a bandeira, colocar como bandeira aspirações do estudante, pegar lutas específicas e combinar com lutas políticas, entende? Então essa força a gente adquiriu com essa sabedoria, sabe, num período de ditadura militar feroz, as pessoas tinham muito medo. Então, o que você tinha que fazer? Você não podia ir meter o peito na baioneta, né? Então a gente organizava curso de jornalismo, curso de literatura, campeonato de futebol, atraía os estudantes, nesse processo de convivência ia conscientizando, politizando. Um trabalho muito paciente, muito amplo, né? Eu acho que o crescimento do movimento foi esse, utilizando como ferramenta o jornal e a pesquisa. E como que era essa conscientização que você está falando, Marcelo? Uma coisa que a gente aprendeu lá atrás ainda, que primeiro as pessoas comuns no dia a dia, né? Elas não têm muito consciência de por que as coisas acontecem, né? Então, a gente aprendia assim, que você tem um processo inicial de conscientização para depois alcançar a politização. A conscientização é você começar a debater os assuntos, né, mais acessíveis, mas que vão te conduzir a um aprofundamento, né? Por exemplo, um tema que era muito candente na época
e que depois foi desprezado pelos estudantes que foram para a luta, para a guerrilha urbana. O acordo McBride. A gente paga caro até hoje. Hoje é que nós estamos colhendo a desgraça, né? Esses profissionais que saem para o mercado de trabalho hoje em dia, eles têm uma formação tecnocrata, não pensam, não sabem discernir. Por quê? Porque houve o acordo McBride, eles substituíram o ensino no Brasil, que ele tinha uma base humanista francesa, até o acordo McBride. Então você aprendia latim, filosofia, sociologia, arte, desenho, música. O currículo nas escolas do primeiro e segundo grau era muito rico, né? Você estudava, era um ensino de formação humanística mesmo. É a época em que a escola pública no Brasil era muito boa. Tanto é que a gente brincava com os colegas que estudavam ensino colégio particular, que era a turma do pagou, passou, né? Porque o colégio particular era uma desgraça na época. O bom era ir para uma escola pública. Para você entrar numa escola pública de qualidade, no caso de Londrina era o Hugo Simons, o Vicente Rijo, você tinha que prestar às vezes exame de admissão, porque a concorrência era muito grande. A qualidade do ensino era muito boa, que era o ensino humanístico francês. Com o acordo McBride, eles eliminam essa formação humanística e criam um ensino pragmático, né? Se você vai fazer engenharia, por que você vai estudar filosofia? Então tira a filosofia, tira desenho, tira música, Quem vai para ciências exatas faz o segundo grau de ciências exatas. Quem vai para a área de biologia faz o segundo grau de biologia. Só estudava francês, inglês, filosofia, sociologia, história, quem fosse fazer curso na área humanística. Então, isso liquidou com a formação intelectual do jovem. Então a gente usava essas discussões na época, por exemplo, para discutir essas coisas com os jovens, né? É uma forma dele ir ganhando uma maior consciência sobre a realidade em torno dele, né? Então o processo de conscientização era isso. A gente pegava notícias de jornal e começava a discutir por que acontecia isso, né? Por exemplo, saía uma matéria falando sobre a população das prisões. A grande maioria da população das prisões era de negro. Por que era de negro? Daí entrava na discussão da discriminação racial, né? Que a discriminação racial mantinha os negros na miséria. Então, discussões de questões candentes, né? Que você ia com o tempo se conscientizando a pessoa e depois ia politizando. Politizando era ir lá trazendo para as teses de esquerda, vamos dizer assim. E o Poeira, esse grupo, quem que era esse grupo de vocês inicial, Marcelo? Porque o Gilberto e o Pedro apontaram você como um dos fundadores desse grupo. Como o movimento estudantil durou muito tempo, vai de 68 a 81, né? São várias gerações que passam por ele, né? Eu fui acho que uma das poucas pessoas que pegou desde o começo até o fim. Não fui o único, né? Eu fui aquele famoso estudante profissional, sabe? Levei 10 anos para sair da universidade, sabe? Então a gente teve as primeiras gerações do Poeira, que começou com ele lá atrás. A gente teve quem que era? Paulo Silva. Por exemplo, o Paulo Silva foi o primeiro presidente do DCE. Ele vem do movimento estudantil de 68 e foi o primeiro presidente do DCE do Poeira. O segundo foi o Nilson Monteiro, que é jornalista, muito conhecido. Ele é de 68 também. Foi o segundo presidente do DCE, né? Tem a Cleusa Monteiro, que é professora, foi professora, mora aqui em Londrina, aqui em Curitiba, é esposa do Nilson. Ela foi uma militante lá do início, né? São pessoas que se formam, são pessoas que em 74 estavam formadas já. Então a Cleusa, por exemplo, se forma professora e vai fazer a luta do magistério. Foi uma liderança desse movimento magistério que eu estou falando, professor. Ela se formou também, a Jaceli, que é minha esposa, professora, também foi do início do Poeira e depois foi para o magistério, né? Então, várias gerações se sucederam no movimento estudantil. No auge do movimento estudantil, a gente tinha um conselho deliberativo, que a gente contou uma vez, tinha umas 40 pessoas no conselho deliberativo, do conselho que tomava as decisões. Se você juntasse as lideranças setoriais,
você ia ter 300 estudantes liderando o movimento mesmo. Foi uma coisa muito coletiva, sabe? Então você não consegue apontar até hoje, se você for escrever sobre isso, você não vai ter um messias, não vai ter um líder. Você vai ter vários líderes, entende? Tinha a participação da base, não era só a liderança, dá para entender. Não, você teve muitas lideranças, sabe, de vários níveis. Você não consegue dizer, ó, fulano foi o militante mais importante do movimento estudantil. Não tem. São várias pessoas que cumpriram papéis, cada um com o seu papel, né? E com a sua tarefa, e todos juntos, né? Isso é uma coisa que vem é uma estrutura que vem também como uma herança da guerrilha de Porecatu, e que é uma herança da estrutura de funcionamento do Partido Comunista, né? Que é o tal do centralismo democrático, né? Você tem um centralismo democrático, são lideranças que têm a sua importância e que participam das discussões e das decisões mais importantes, né? Foi assim o tempo todo no movimento estudantil em Londrina. Foi uma coisa muito peculiar, muito diferente. A gente reproduziu mesmo um partido político, né, lá dentro. E além do PCdoB, tinha outras tendências, organizações que orbitavam ali? Nenhuma. Mas no fim, mais pro finalzinho, lá por 80, 81, começam a surgir alguns estudantes da área de saúde que estão sob influência da turma do Partidão. Mas muito poucos. Não exerciam assim uma influência que causasse nenhum tipo de preocupação ao movimento. Aliás, eles participavam do movimento, né? Faziam críticas, às vezes torciam o nariz, mas estavam juntos, né? Naquela época o importante era o quê? Era lutar contra a ditadura, lutar pela redemocratização, pela anistia, pela Constituinte. Isso juntava todo mundo. Era mais fácil naquela época por causa disso, quer dizer, o bandido era um só, né? Você identificava claramente, né? Marcelo, você podia contar um pouco melhor como eram essas visitas desses dois membros do PCdoB e qual era a relação exata dessas pessoas com o grupo do Poeira, só para entender essa... Olha... Mais ou menos que anos será, pelo que você consegue remontar, eles teriam chego a Londrina? 70, eu acho que foi por volta de 70, 71, não tenho direito essa data, esse é um assunto que eu preciso levantar também. Você mencionou que eles param de aparecer em algum momento. Eles vão a Londrina, moram em Londrina por uns 2 anos. Eu acho que eles não foram nem com a tarefa de organizar o movimento estudantil lá, eles foram com outras tarefas. Eu não consegui também ainda estabelecer com precisão como é que foi essa história. Mas a impressão que eu sempre tive é de que um desses enviados foi para lá com a missão de recontatar pessoas que tinham tido um papel importante na guerrilha de Porecatu, que tinham mantido posições críticas ao partido, entende? Com a intenção até de trazer eles para dentro do partido, com a ideia talvez de reforçar a luta no Araguaia, não sei. Né? 70 e 71, a guerrilha do Araguaia ainda estava em processo de incubação, vamos dizer. O exército não tinha entrado lá ainda. Se não me engano, a primeira expedição foi em 72, né? Não tenho certeza sobre isso. Então essas coisas tudo eu preciso, né, estabelecer com precisão e com correção. São assuntos que eu estou pesquisando. Mas você manteve algum contato com essas duas pessoas, pessoal? Tive muita convivência. E como eles tentavam organizar vocês? Como que era? Não, um deles teve um papel. Os dois tiveram um papel importante na organização do movimento estudantil, mas um deles era o que é o estrategista. Diante de um dilema, muitas vezes ele trazia contribuições importantes. Por exemplo, vou citar um exemplo para você.
Quando a polícia arrebentou a parede do DCE e confiscou a máquina... Não. Foi antes. Quando a polícia conseguiu fechar os caminhos para imprimir o jornal, impediu a Folha de Londrina, impediu o Jornal de Maringá de continuar imprimindo jornal, a gente começou a discutir a ideia de comprar uma máquina. Nesse momento houve uma divergência no nosso grupo. Eu defendia o tempo todo que se não comprasse uma máquina, o movimento estava liquidado, porque a ponte de ligação com o movimento estudantil era o jornal. Sem o jornal, a gente ia, da noite para o dia, perder força. Houve gente nesse momento, dentro da liderança, que foi contra, não achava que não precisava comprar o jornal, que não devia. Esse impasse foi resolvido com a intervenção de um desses dirigentes aí, intermediários do PCdoB, né? Que reforçou a minha posição. Falou, não, tem que comprar essa máquina, porque sem a máquina realmente a coisa morre. Então, esse é um exemplo que eu posso te dar, para te dizer o seguinte: não eram pessoas que conviviam intensamente com a luta política nossa, mas eram pessoas que em momentos cruciais apareciam para tentar reencaminhar as coisas. Por exemplo, no início a gente tinha uma atuação ampla, a gente atuava todo mundo junto em todos os lugares. Isso criava muitas vezes muita dificuldade, né? Às vezes surgiu alguma rivalidade, às vezes surgiu alguma divergência, né? Esse mesmo dirigente, para resolver isso, ele dividiu. Ele falou, fulano vai cuidar de tal área, ciclano vai cuidar de tal área, ou ele vai cuidar de tal área, né? Eu fiquei encarregado de cuidar eu era um estudante de jornalismo, mas já era jornalista na época. 76, 77. Eu já era jornalista desde 71. Fui fazer jornalismo por exigência do diploma, né? Que havia uma polêmica na época. Mesmo sendo estudante de jornalista, eu fiquei encarregado pelo partido de cuidar, de organizar toda a área de saúde, que pegava medicina, bioquímica, odontologia, psicologia, biologia, veterinária e tal. Eu organizei essa turma. E uma das tarefas que eu recebi nessa época foi de começar a discutir com esse pessoal a medicina popular. Médicos descalços da China, formação de médicos que atuassem sem recurso, né? Tem muito a ver com essa questão dos mais médicos de hoje, né? Como é que o médico pode ser um bom médico sem recursos e tal. E foi mais ou menos na época em que a gente estava trabalhando intensamente com os estudantes da área de saúde, essa questão da formação dos médicos descalços, que o Pedro Pomar foi assassinado em São Paulo. Então, até hoje eu também não sei, eu fico nessa dúvida, que esse cuidado de discutir a formação de médicos descalços podia ser que fosse, de maneira muito incipiente, o início da preparação de profissionais da área de saúde para depois de formados irem para o interior. Que esse processo foi interrompido. Esse processo foi interrompido com o assassinato do Pedro Pomar. Na área de comunicação, a minha tarefa também era organizar os estudantes de comunicação para discutir comunicação rural, né? Para discutir formas de comunicação rural. Eu acho que também eram atividades paralelas ao movimento estudantil de formação e preparação de profissionais para ir para o interior. São coisas que ficaram no ar porque em dezembro de 76 houve aquela chacina na Lapa, né? Aí essas duas pessoas sumiram mesmo, porque a gente sabia que tinha algumas pessoas que tinham sido presas ali que podiam colocar em risco a segurança da estrutura lá do norte do Paraná. Então eles ficaram lá de 70 a 71 até a chacina da Lapa, mais ou menos. Continuaram ainda por um bom tempo. A gente manteve muito contato até o fim, até 81 e estavam juntos com a gente. Vocês sabiam que eles eram do PCdoB? Sabia. Eles tentaram filiar vocês à organização ou não?
colocar vocês no PCdoB? Não todos, mas vários eram membros do partido. Eu cumpri tarefa do partido em 71. Em 71 eu já cumpri a tarefa do partido. Então, vocês tinham neles dirigentes mesmo, do grupo. Dentro do Poeira, pelo que eu estou entendendo, que é uma organização guarda-chuva maior, tinha esses dois dirigentes de algum... Eram monitores, vamos dizer assim. De uma parcela do Poeira. De uma parcela muito pequena. Muita gente, inclusive, que era do PCdoB, nem sabe quem são. Sabe? Era uma coisa muito estanque, muito... Né? Eu acho que, no começo, só 2 pessoas do movimento estudantil sabiam que eles eram do partido, no começo. Depois, ao longo do tempo, à medida que a coisa vai se aprofundando, uma ou outra pessoa vai se incorporando, foi sabendo. Tal. Quais eram essas 2 pessoas? Uma era eu. A outra, também não sei se eu posso falar, entende? Porque as coisas mudaram muito, né? Eu não sei se elas vão gostar que eu vou falar ou não vou, né? E que tarefa que você cumpriu pelo PCdoB em 71? Não, em 71 o Partido Comunista fez 50 anos, né, de existência. E a gente teve tarefas de propaganda. Em 71 a coisa estava, no Araguaia estava caminhando. E uma tarefa que eu recebi em 71 foi essa, foi de, fora do movimento estudantil, fazer viagem para fazer a propaganda do aniversário dos 50 anos do partido, né? Eu não me lembro agora, mas acho que nesse material de propaganda tinha não só as comemorações dos 50 anos do partido, mas tinha alguma coisa sobre a preparação e de um movimento de libertação no interior do país, uma referência muito sutil da preparação da guerrilha lá, né? E essas pessoas, você passaram através deles, você chegou a ter conhecimento que tinham instalado um foco no Araguaia ou em qualquer outra região, ou não? Isso não te chegou? Pelas instâncias do partido, não. Mas uma coisa muito curiosa foi o seguinte: em 72, o Estadão publicou, pela primeira vez, uma matéria falando que existia um movimento de emancipação no interior da Amazônia, pela preparação de uma guerrilha, tal, não sei o quê. E eu pelo menos soube de que havia qualquer coisa ali pelo Estadão. Que outras tarefas se cumpriu pelo PCdoB além dessa, Marcelo? Você lembra? Na verdade, a única externa que eu tive foi essa. Eu viajava às vezes para participar de reuniões do partido, mas fora, saía fora, né? Ia para Brasília, ia para o litoral do Paraná, mas para participar de reuniões. Mas a minha atuação mesmo ficou muito concentrada no movimento estudantil, né? E o que era discutido nessas reuniões? Não, geralmente era examinar os métodos, né? Era uma supervisão, a gente passava por supervisão do que a gente estava fazendo em Londrina, né? Era uma supervisão, um trabalho de supervisão mesmo, né? Isso a gente fez estava certo, aquilo podia ter sido feito assim, né? Acho que tem que ir por aqui, por ali e tal. Eram essas coisas. Era muito concentrada na tarefa do movimento estudantil e do movimento dos professores. A gente sempre esquece do movimento dos professores, né? O movimento dos professores teve uma magnitude maior que a do movimento estudantil. O pessoal fez uma greve geral em 78, né, Ciro? Dentro da ditadura, foi a primeira greve dentro da ditadura no Brasil e parou o Paraná inteiro. Milhares de professores. O pessoal não se lembra disso, né? O Poeira tinha um enfrentamento com a ditadura ou era muito sutil? Não, ele tinha. Ele tinha, mas era assim, a gente tinha uma frase muito boa que dizia assim, ó, a gente não pode ir rápido demais que pareça provocação e nem devagar demais que pareça
vacilação, né? Era uma coisa assim. Então a gente era muito cuidadoso, a gente analisava muito tudo, sabe? Eu já era jornalista na época e a Folha de Londrina tem um chefe de reportagem que era um cara de esquerda, né, o Leonardo dos Santos. Teve dia de ele ligar para mim e perguntar: Marcelo, você tá bem? Eu falei: eu tô. Eu falei: por quê? Porque, pô, tá circulando aqui na cidade a notícia de que você foi sequestrado pela polícia. Aí passava aquele camburão da Polícia Federal em frente da minha casa, assim, ó, ficava passando, né? Uma professora minha lá da Faculdade de Comunicação, a Luzia Yamashita, também teve dia dela ligar à noite da universidade e falar: Marcelo, você tá bem? Tô, por quê? Pô, estão dizendo aqui na universidade que você acabou de ser preso. Então era um terrorismo assim o tempo todo, né? E no fim eu não fui preso em Londrina, eu fui preso em Minas. Você chegou a ser preso? Eu fiz parte da última leva que foi indiciado na Lei de Segurança Nacional antes da anistia. A gente estava indo para o Encontro Nacional de Estudantes em Belo Horizonte. Em que ano? Isso em 78, 79. Já no... por aí, 79, 80. É um Encontro Nacional de Estudantes que teve para ser organizado em Belo Horizonte. Tanto é que depois desse encontro que foi reprimido, teve o Encontro Nacional que reorganizou a UNE em seguida. Esse encontro foi em Salvador, se não me engano. Mas esse de Minas Gerais ainda estava na ditadura braba, ainda não estava muito claro ainda que o regime ia abrir. Os caras paravam os ônibus, sabe aonde? O exército parava os ônibus em Betim, antes de Belo Horizonte. Os caras entravam de baioneta, rifle de baioneta em punho, com uma prancheta igual a sua assim, com o nome de todo mundo. Eles tinham o nome das pessoas, né? E estava no auge da época de circular em Londrina o buchiche de que eu ia ser sequestrado, desaparecido, não sei o quê. E foi uma coisa curiosa, porque ele foi lendo, o militar foi lendo o nome dos jovens que estavam lá dentro, de várias regiões do país. Nós estávamos em 3 de Londrina. Ele leu o nome de 2 e não leu o meu nome. Sabe por quê? Se eu ficasse quieto e continuasse com o ônibus, eles iam me pegar. Eu fiz o contrário do que normalmente uma pessoa faria. E eu falei: eu estou com esses 2 e vou junto. Aí fui preso com os 2. Ficamos uma semana preso. Mas aí nessa altura a pressão da ABI, da OAB na sociedade já era muito grande, né? Eles indiciaram a gente na Lei de Segurança Nacional, tive que me apresentar na Polícia Federal no limite de voto, fizeram tocar piano, fizeram foto e tal. Mas em seguida veio a anistia, né? Aí eu entrei no rolo da anistia. Vocês ficaram uma semana onde, Marcelo, exatamente? Em Belo Horizonte, presos em Belo Horizonte. Comunicáveis ou incomunicáveis? Incomunicáveis. Incomunicáveis. Então foram sequestrados. Sequestrados e presos. E era uma coisa tão maluca, porque eles prenderam Deus e o mundo. Lá na nossa ala, tinha um time de futebol da Petrobras que tinha sido preso. Nem sabiam por quê. Tinha um cara que ia casar, ele chorava igual um louco, ele ia casar aquele dia e prenderam ele na rua. Saíram prendendo a rodo. Cercaram a cidade inteira de Belo Horizonte aquele dia. A gente ficou uma semana, muito ameaçados, né? O cara passava com o cano de revólver nas grades da cela no meio da madrugada, assim, ó, ameaçando. É agora que eu vou dar um tiro aí pra dentro, não sei com o que vai acertar, coisas assim. Mas enfim, em praticamente 10 anos de movimento estudantil, teve 3 pessoas presas, só que foram essas 3 pessoas dessa vez. Só nunca, na história do movimento estudantil de Londrina nesse período, nunca ninguém foi preso. Só essa vez nós 3, eu e mais 2. Por que será que Londrina, pelo que eu tô da tua narrativa, dá para entender que era uma cidade, uma exceção no país, um lugar onde podia haver um movimento estudantil organizado e não tinha repressão em cima? Não, até tinha, sabe? Até tinha, mas é que a gente tomava muito cuidado, sabe? Muito cuidado. Será que vocês não eram vistos até como um grupo simpatizante do regime? Nunca. Isso permitia a vocês... Não, porque é o seguinte, Londrina também tinha uma característica especial. Você sabe que Londrina, na ditadura, as capitais todas ficaram sem eleição para prefeito. Eram nomeados.
Londrina, era, naquela época, economicamente era mais importante que Curitiba até. E Londrina sempre foi o centro de oposição do país. Na época da ditadura de Getúlio, na época do Borecatu, a Arena nunca ganhou uma eleição em Londrina. O MDB, antigo MDB, que era de oposição ao regime, ganhou todas as eleições em Londrina. Então era um centro, tradicionalmente, de rebeldes, entende? Sempre foi, né? Então a gente tinha, eu acho que a gente tinha essa facilidade também de ter gente com peso político da região, entende? Que também evitava, trabalhava para evitar que houvesse qualquer exagero, vamos dizer assim, né? Mas a gente era muito cuidadoso, viu? A gente... E era muito amplo. É a Operação Manumbi de 75. Atingiu Londrina também. Na verdade foi o seguinte, 75 foi o ano em que o movimento estudantil ganhou, foi o ano em que o Poeira ganhou a eleição do DCE pela primeira vez, hegemonicamente. E o movimento estudantil não era tão forte ainda, era meio fraco. Aí teve as prisões da Operação Manumbi que atingiu o Partidão. E nas prisões de Londrina, um professor de medicina foi preso, que era o Nelson. Ele é cultuado até hoje como um mentor do SUS no Brasil. Como um dos responsáveis pela inclusão do direito universal de ciência médica na Constituinte, né, na Constituição. Ele era professor de saúde pública, saúde coletiva na Universidade de Londrina, e ele foi um dos presos, né? E foi um momento muito delicado também, porque o movimento estudantil estava no início, estava muito fraquinho, e houve essa prisão, né? E a gente não podia ficar quieto, apesar dele ser do Partidão, a gente ter divergência, mas poxa, todo mundo está na luta contra a ditadura. E a gente tinha que, de alguma maneira, reagir a essa prisão. Foi preso o presidente do PMDB, do MDB de Londrina, a esposa dele, que era estudante de sociologia, ficou até brava com a gente porque a gente defendeu o Nelson e não defendeu o marido. Exatamente por esse tipo de cuidado, quer dizer, a gente tinha álibi para defender o Nelson, que era professor nosso. E não tinha área para defender um presidente do MDB que já era um exagero daí. Esses cuidados que eu acho que evitaram repressões maiores, entende? Graças à nossa mobilização, a gente começou uma mobilização menor no Centro Acadêmico de Saúde, né? Os caras falando que tinham prendido o professor deles, defendendo o professor, pedindo a libertação dele, e a coisa foi ganhando uma dimensão. Devagar, a gente programou para reação e que fosse sendo gradativo até atingir a universidade inteira. Chegou uma hora que a universidade inteira, a gente passou um abaixo-assinado pedindo a liberdade dele, e ele foi o único daquele pessoal, o Laércio Sotomayor, que é meu grande amigo, por exemplo, foi preso nessa época também, confundido, porque ele não era do Partidão, né? Mas o Nelson foi o único que não apanhou aqui, e foi o único que foi solto sem processo, por causa da nossa mobilização, né? Então, de certa forma, tinha uma cautela para agir em Londrina devido a essa... Eu acho que... Você está atribuindo espírito inconformista. A cidade não era uma cidade... A gente via, por exemplo, Curitiba, na época, como uma cidade muito conservadora. E é mesmo, né? Você pega o movimento integralista, o movimento integralista era fortíssimo aqui em Ponta Grossa. Não é à toa, né? E então a gente sempre viveu essa dicotomia entre Londrina e Curitiba por causa disso. O pessoal de Londrina achava os curitibanos muito conservadores, e os curitibanos viam Londrina como gente muito braba, né? Então a cidade inteira, na verdade, tinha essa herança de inconformismo, né? Então, por exemplo, no contexto da guerrilha de Porecatu, foi fundado o diretório do Partido Comunista em Londrina. Na fundação do diretório comunista do Partido Comunista em Londrina, tinha, acho que quanto que no livro que eu levantei, mais da metade da população de Londrina estava na fundação do diretório do Partido Comunista. Provado em relatório do DOPS na época, dizendo, fundaram o Partido Comunista aqui, já a cidade inteira estava lá. Mais da metade da cidade estava lá. Estava lá o médico, o promotor, até o arcebispo.
Então era uma cidade muito diferente, sabe? Porque na época era a fronteira agrícola do país. Quem vai para a fronteira agrícola do país é o aventureiro, né? É o cara que não tem preconceito, o cara que não é conservador, o cara... são esse tipo de gente que vai para a fronteira agrícola. Então era Londrina na época, né? Marcelo, só para eu entender, teve alguma formação filial tua ao PCdoB? Formal, desculpe. Não, naquela época não... Como que foi esse processo? Você se sentia como membro do PCdoB? Todos nós nos sentimos como membros. Ao cumprir tarefa, então. Na verdade, o processo era muito cuidadoso, porque eu imagino assim, ó, por exemplo, tem um grande amigo meu que é médico, que foi convidado formalmente para ingressar no PCdoB, mas porque ele tinha se formado médico e estava indo para o interior. Ele foi um que ficou na boca para ir para a guerrilha. Não foi porque destroçaram com aquilo aí antes da hora. Mas ele, como tinha saído daqui e tinha praticamente não estava na clandestinidade, mas estava muito protegido, vamos dizer assim. Ele era um médico que cuidava às vezes do Pedro Pomar. Né? Eu conversando com ele hoje, ele é vivo até hoje, mora no Recife, ele teve um convite formal. Quando o Pedro Pomar perguntou para ele, quem mais você pode me indicar? Ele me indicou. E o Pedro Pomar ficou quieto. Porque já sabia que eu estava agindo em nome do partido, mas eu nunca recebi um convite formal, sabe por quê? Porque eu tinha vida política pública. Era uma forma de preservar, né? E acho que isso aconteceu, as pessoas que tinham vida, militância política pública, que eu saiba, não receberam esse convite formalmente, entende? Mas recebiam as tarefas, cumpriam as missões, né? Mas ficava nessa... Muito importante isso que está falando. Então, quase chegando ao fim, você mencionou que teu padrasto tinha uma posição favorável à Porecatu. Então, como foi a tua formação? Você não mencionou em momento nenhum tua trajetória de infância, juventude, até você começar o envolvimento. Na verdade é o seguinte, o que aconteceu lá em Londrina é o seguinte. Meu padrasto, a gente chegou em Londrina em 64. Você nasceu aonde? Nasci em São Paulo. Nasceu em... A gente chegou em Londrina, minha mãe viúva, jovem, chegou em Londrina porque a família dela era toda do norte do Paraná. E em Londrina ela conheceu meu padrasto, eles ficaram juntos, né? E a história do meu padrasto é assim, ele era um próspero comerciante de café na cidade, um simpatizante do partido. Por exemplo, ele fazia recepções com a elite da cidade. Olha como é que era a cidade. Ele tinha um casarão, ele fazia recepções na casa dele com a elite da cidade em cima, e embaixo, sabe quem estava escondido? Nelson Saldanha, dirigentes do partido escondidos no porão da casa dele. Então ele era um simpatizante. Um cunhado dele era militante do partido. Depois, na época da guerrilha, o partido tirou ele de Londrina e levou para Santos. Ele teve uma vida profissional como portuário em Santos, foi preso, perdeu o pulmão na cadeia. Quer dizer, o cunhado dele teve uma militância ativa. Ele foi um simpatizante e ele era o cara que cuidou da família do Manuel Jacinto, nos períodos em que o Manuel Jacinto estava preso ou sumido. Né? O Manuel Jacinto até morrer em 83, de vez em quando ia lá em casa, ficavam os dois conversando, eram muito amigos. Né? Então meu padrasto era assim, um simpatizante, um apoiador. Na época da guerrilha ajudou com dinheiro, com mantimento, aliás, coisas que muitos comerciantes da região fizeram, sabia? Se você ler meu livro, você vai ver lá. Os comerciantes da região sabiam que se prevalecesse os fazendeiros, os grandes fazendeiros, eles iam perder o negócio deles, porque quem compra de secos e molhados é o pequeno proprietário rural, né? Então, muitos deles ajudavam, davam um boi, davam um arroz, feijão, não sei o quê. Como que isso te influenciou, Marcelo? Ele falava, vocês conversavam sobre política,
Não, a gente não conversava não, mas como o Oné Jacinto frequentava a nossa casa e eles sempre falavam de política, por exemplo, criticavam muito o golpe de 64. Ah, não pediam para vocês saírem de perto? Não, a gente não ficava pra lá, mas é que eu já não era tão pequeno, né? Devia ter uns 14 anos, 13 anos, né? Eu gostava de escrever. Uma das primeiras poesias que eu fiz, eu li para os dois, eles morreram de rir, que eu fiz a poesia assim, quem não tem cão caça com gato, quem não tem gato caça com ato, que era a época dos atos institucionais, né? Eu tinha 14 anos, fiz esse poeminha e li para eles, o Soca e o Mané Jacinto morreram de rir. Então era uma coisa muito familiar, uma coisa muito descontraída, legal, e no meio disso a discussão, criticando a ditadura militar, o golpe de 64, né? E o Mané Jacinto sempre muito amargurado, criticando o partido, né? Porque o partido, ele criticou o partido porque o partido proibiu a negociação, e criticou o partido em 64 porque o partido foi inoperante em 64. Ficou confiando no tal do dispositivo militar do João Goulart, né? Que nunca houve, né? Então era a convivência ali familiar tinha esse clima de discussão política, cultural, né? O pessoal nem sabia direito quem que era o Chico Buarque, a gente escutava o Chico Buarque lá em casa, discutia, que era uma coisa muito, muito rica, né? Então isso naturalmente foi me conduzindo para eu e as minhas irmãs, né? A minha irmã mais velha, ela chegou a ser militante do PCBR na época, né? E depois que destroçaram o partido, ela saiu fora. A minha irmã mais nova foi líder do movimento estudantil no Poeira, foi presidente de diretório na área de humanas, né? Então é uma coisa muito natural, assim, né? Muito descontraído. E você falou que teve uns bochichos, que você ia ser sequestrado, ia sumir. Que ano foi isso mesmo? Foi nesse período aí, brabo mesmo, 77, 78, 76, nesse período aí. Sempre tinha esse bochicho. Outra coisa engraçada é o seguinte, porque eu era o único Nisei, eu era o único descendente de japonês naquela cidade, que tem muito japonês, né? Não sei se você é do norte. Não, mas conheço. Tem cidade lá que 90% da população é japonesa, Uraí, Açaí, né? Tudo ali na região. Londrina tinha muito japonês, a Universidade de Londrina, acho que 70% dos estudantes eram japoneses. Então a colônia japonesa ali era muito forte. E eu era o único japonês de esquerda. Então, eu era muito mal visto pela colônia, porque o japonês é muito conservador, né? Eu nem ia frequentar o clube deles lá, porque tinha vereador, né? Tinha um vereador lá, Homero Guido. Era Homero Guido, era vereador pela Arena lá em Londrina. O movimento estudantil ia para a Câmara Municipal, por exemplo, para fazer alguma explanação, para defender alguma coisa, explicar alguma coisa. Homero Guido me encostava no canto e falava: pô, você não tem vergonha? Você está envergonhando a nossa raça, você é comunista, japonês, o que você está fazendo com a colônia? A colônia tem vergonha de você. O Homero Guido falava isso para mim. Curioso, olha só, curioso, viu? O Homero depois se elegeu deputado estadual e foi o principal secretário de Estado do Requião na primeira gestão dele como governador. Era secretário de Desenvolvimento Urbano, que era a principal secretaria dele. Pois o Homero Guido não me chama para ser assessor de imprensa dele. Você vê como as coisas mudam, né? Esqueceu do... Ele mudou, né? Ele mudou, porque eu não mudei, né? Muito engraçado. Muito engraçado. Penúltima pergunta, Marcelo. Penúltima questão que eu vou te colocar. Como você tinha muito medo de ser preso, de sumir? Nos períodos mais tensos, a gente ficava com medo. Mas o sentimento que mais me assaltava naquela época, sabe o que é? Eu tinha a impressão que aquela ditadura não ia acabar nunca. Nunca. Falei, puta merda, mas quando é que esses caras vão embora? A impressão que a gente tinha é que nunca. Nunca. Era um medo generalizado, todo mundo tinha medo. O pessoal tinha medo de guarda noturno na esquina.
O pessoal tinha medo de zelador em prédio, que eram todos os zeladores do prédio eram instruídos pela Polícia Federal a fiscalizarem as movimentações nos prédios, né? Era uma coisa horrorosa. Então, mais do que medo, eu tinha essa sensação de que aquilo não ia acabar nunca. Né? Você tinha muito pesadelo? Sempre dormi bem, né, Cia? Ela fica espantada, porque eu vou dormir, antes de eu chegar com a cabeça do travesseiro, eu já estou dormindo. Então não é... Não tinha problema. Não tinha. E hoje, Marcelo, como você se define politicamente? Eu me considero uma pessoa de esquerda, né? Mas eu tenho uma posição muito peculiar. O Laércio concorda com isso, que é a pessoa com quem convivo muito, né? Eu acho que, infelizmente, grande parte dos que se consideram comunistas ainda hoje ou de esquerda estão muito presos a esquemas de raciocínios que ficaram parados no tempo, sabe? Ortodoxos mesmo, né? Eu acho que o metabolismo da sociedade no mundo hoje, ela se movimenta com uma tal velocidade que ele está se transformando de uma forma que as pessoas não percebem, né? O Eric Hobsbawm, que eu gosto muito desse historiador marxista inglês, ele que falava sempre isso: olha, nós estamos vivendo uma época de transformações tão importantes quanto a Revolução Francesa e Russa, só que as pessoas não se dão conta. E é verdade. Então eu fico ansiando, porque uma pessoa sozinha não vai fazer isso, né? Eu estou fazendo um esforço para reorganizar esses acontecimentos, e é uma cabecinha de agulha dentro do palheiro todo, né? Para tentar contribuir com o seguinte: eu acho que quem se considera de esquerda e tem preocupações verdadeiras com a transformação da sociedade, tem a obrigação e a tarefa de entender melhor, estudar mais para entender melhor o que se passa e por onde que nós temos que ir, sabe? A esquerda precisa reconstruir uma nova estratégia e tática baseado nessas coisas novas todas que estão acontecendo, né? Por exemplo, eu já falava em casa há 10 anos atrás que a tal da classe operária já não era mais a mesma, que ela estava diminuindo e que ela estava mudando de característica. Quando eu dizia isso, eu tinha que tomar cuidado onde eu dizia isso, porque se eu dissesse em lugar errado, ia levar uma pedrada, né? Agora, alguns historiadores, sociólogos e pessoal de esquerda importante começam a reconhecer e falar sobre isso, né? Que é um novo tipo de trabalhador que está surgindo, não é mais o operário de linha de montagem, até porque linha de montagem nem existe mais, né? Então, esse mundo novo, o Eduardo Galeano também fala uma frase maravilhosa, né? Ele fala: esse mundo de merda está grávido de outro. E é isso, né? É isso que nós precisamos entender melhor. Quer deixar uma palavra final, Marcelo? Valeu, no sentido de valeu a pena essa trajetória de luta? Como dizia o Fernando Pessoa, caindo num lugar bastante comum, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Eu acho que a esquerda tem uma responsabilidade e uma tarefa muito grande pela frente, que é entender melhor esse mundo de hoje e compreender melhor por onde é que nós temos que ir, sabe? Eu acho que a gente não vai por um caminho muito legal, né? Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer.
de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Desses homens derrotou-se o opressor, muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.